Graça e paz de Jesus Cristo. O texto da nossa meditação está em Atos, capítulo 15, versículos 10 e 11, que diz assim: Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, aqui estava se acontecendo um culto administrativo, uma reunião da igreja primitiva, onde estava ali Paulo, Barnabé, os demais apóstolos e membros ali da igreja primitiva. Eles se reuniram para tratar de um assunto, que era a salvação dos gentios. Pois o povo judeu, mesmo aceitando a Jesus, o seguindo, eles continuaram perseverando naquilo que lhes tinha sido ensinado, passado por seus pais. Eles não removeram os limites que seus pais colocaram sobre eles. Então eles continuaram observando os preceitos da lei, guardando ali os mandamentos do Senhor, ok? Que foi dado através de Moisés, porém servindo a Jesus Cristo. Só que eles estavam observando esses preceitos, porém agora não com os olhos da lei, mas com os olhos da graça do Senhor. Então isso foi uma fase de mudança, uma fase transitória. E toda mudança às vezes acarreta um pouco de dificuldades. Por exemplo, na lei deles, ali nos costumes deles, eles não podiam conviver junto com gentis, ou seja, com estrangeiros. O estrangeiro, para viver no meio do povo de Deus, tinha que se converter, tinha que se circuncidar para poder estar ali junto com eles. Caso contrário, eles eram impuros. E os judeus não conviviam com eles, evitava estar no mesmo lugar que eles e assim sucessivamente. Eram considerados impuros. Porém, agora com os olhos da graça e não com os olhos da lei, Paulo e Barnabé, como missionários, pregando o evangelho por todo o mundo antigo, ganhando muitas almas para o Senhor, veio trazer um relatório missionário nesse culto administrativo. E alguns dos que estavam lá ainda não estavam enxergando as coisas pelos olhos da graça. E contestaram, né? Porém, foi tudo exposto e os apóstolos, principalmente Pedro e Tiago, esclareceram essa visão. Porque eles falaram, né? Como agora que, pois, por que tentais a Deus? Olha que interessante, hein? Pondo sobre a cerviz dos discípulos. Então eles reconheceram que os gentios, que não eram os judeus, que se convertiam a Jesus Cristo, eles eram discípulos de Jesus. Porque os judeus em si se consideravam discípulos de Moisés. Agora não. Agora os discípulos são discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus podem ser judeus ou gentios. É isso que eles estão dizendo. E falando sobre a lei, né? Como que pode colocar sobre eles esse jugo pesado que nem os seus pais e nem eles podem suportar? Ou seja, eles reconhecem que eles não conseguem cumprir toda a lei e nem os seus pais foram capazes disso. E quando se tenta impor esses preceitos da lei judaica aos gentios, olha o que a palavra de Deus diz. Diz que estão tentando a Deus. Olha como isso é perigoso, porque existe algumas denominações religiosas que elas focam, né, que não são judaicas, que elas focam em guardar os mandamentos que Moisés deu ao povo de Israel e ao estrangeiro que quisesse se converter ao povo de Deus, de Israel, e conviver no meio deles, através da circuncisão e guardando esses mandamentos. Então Moisés deu esse mandamento para o povo de Israel e os estrangeiros que se convertessem para poder viver no meio do povo de Deus. Quando essas denominações passam a guardar
e a impor sobre os discípulos de Jesus Cristo, os gentios, essa dura cerviz, esse jugo pesado da lei que nem os judeus e nem os seus antepassados puderam cumprir. Eles estão tentando a Deus. É isso que diz o versículo 10 de Atos 15. Mas no versículo 11, olha que ele fala: mas cremos que seremos salvos não pela lei, mas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Isso os judeus dizendo. Agora eles não são mais salvos por guardar a lei. Olha que interessante. Eles não são salvos mais por guardar a lei de Moisés. Agora os próprios judeus ali da igreja primitiva disse: cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Como eles também, como os gentios, como aqueles que não guardam, né, a lei de Moisés. Então que nós podemos ter esse entendimento. É algo de maravilhoso o ensino da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.